O meu querido professor Vladimir Safatli escreveu um texto bonito sobre o Chile, né? Foram 50 anos do golpe. Ele escreveu naquele site a Terra é Redonda. E vamos ler aqui, o Safatli era o meu colunista favorito na Folha de São Paulo, né? Não estar no Chile hoje. Vamos ler aqui. As milhares de mulheres no ato nunca mais diante do Palácio La Moneda. Vamos ler aqui juntos. É importante falar de América Latina, viu, gente? Por Vladimir Safatli. O que tínhamos em 1973 era a primeira tentativa consequente que mereceria o nome de Revolução Desarmada. Hoje, na verdade foi ontem, né, 11 de setembro de 2023, marca seus 50 anos do golpe militar chileno e da morte de Salvador Allende. Várias comemorações oficiais ocorrem hoje no Chile. Políticos e autoridades de governos de esquerda da América Latina foram convidados para os festejos. Mesmo o presidente da França, o neoliberal Emmanuel Macron, mandou uma mensagem ao seu colega de profissão Gabriel Boric. Pessoas que, como eu, nasceram no Chile no ano do golpe, ou brasileiros e brasileiras que lá estavam, por alguma forma, participar da experiência do governo Allende, resolveram atravessar mais uma vez os Andes e seguir as comemorações. Eu decidi ficar no Brasil. Quando, no ano passado, junto com a equipe da Ubu Editora, resolvemos publicar pela primeira vez uma tradução dos discursos de Salvador Allende em português, A Revolução Desarmada, queríamos contribuir com uma reflexão sobre os caminhos possíveis da esquerda latino-americana no presente. Tratava-se de questionar a leitura dominante da terceira via chilena, era um setor do reformismo ou do populismo de esquerda entre nós. Nada mais falso. O que tínhamos era a primeira tentativa consequente do que mereceria o nome de Revolução Desarmada. Hoje fala-se muito nas hostes do oficialismo de Salvador Allende como um democrata golpeado por um golpe militar violento urdido diretamente da Casa Branca, pois Henry Kissinger e Richard Nixon sabiam muito bem o perigo que o sucesso da via chilena representava. Salvador Allende, em 2 anos, havia feito um verdadeiro marxismo por etapas. Proliferaram mais de 60 cordões industriais no país, ou seja, fábricas e complexos produtivos autogeridos pela classe trabalhadora. O sistema bancário foi simplesmente estatizado, assim como o principal setor da economia nacional, a saber, as minas de cobre. Não há notícia de algum governo reformista que tenha feito ações dessa natureza. Mas a inovação não estava apenas na noção de processo contínuo e rápido. Ele consistia também na recusa de militarizar a dinâmica política do país. Filha direta das reflexões dos anos 60, a terceira via chilena foi a primeira tentativa consequente da esquerda mundial em tomar o poder para fazer uma transformação estrutural do modelo de produção e não procurar impor uma dinâmica de partido único ou uma atrofia no pluralismo partidário e suas instâncias parlamentares. Esse caráter desarmado era fruto de uma consciência importante, a saber, a militarização de processos revolucionários leva a lógica militar para dentro do Estado revolucionário, asfixiando a própria revolução. Essa experiência não foi golpeada apenas por um golpe de Estado, ela foi bombardeada por quem fez do Chile o primeiro laboratório mundial do neoliberalismo. Esse mesmo neoliberalismo autoritário que é um fantasma a nos assombrar e que busca ser imposto a nós até hoje, pelas vias mais violentas ou mesmo através de eleições redentoras. Depois da destruição da experiência chilena, a esquerda latino-americana comprou para si o argumento de que teria sido não conseguido ampliar o arco de alianças integrando o centro democrático, no caso a democracia cristã. Dentre esses estão a procura da aliança perdida, encontra-se no atual governo chileno de Gabriel Boric, que conseguiu transformar esse 11 de setembro em uma celebração de um democrata contra o autoritarismo e o desrespeito dos direitos humanos. O resultado, mesmo assim, foi que sequer o texto de consenso proposto pelo governo, uma espécie de carta genérica de comprometimento com a democracia a ser assinada por todas as correntes políticas do país, foi aceito pela direita. No entanto, se me permitem, a direita tem razão. A esquerda chilena no poder pode não saber mais, mas a direita sabe muito bem quem foi Salvador Allende e o que ele representa. Um marxista honesto e consequente que não tinha ilusões alguma a respeito da brutalidade da luta de classes e que marca nossos países. Ele sabia que tentar fazer acordos com centros democráticos implicava fazer da esquerda gestora de traições contínuas a seus próprios eleitores e suas eleitoras.
algo que acostumamos ver nos últimos anos em momento algum, Salvador Allende recuou em seu programa. Sua morte não foi apenas um ato desesperado, foi uma aposta consciente na preservação de um futuro, como nos lembra Freud, não morre da mesma forma. Há mortes que são formas de preservar as possibilidades abertas do futuro. Isso de fato ocorreu quando as ruas queimaram em Santiago em 2019, as fotos de Salvador Allende voltaram, suas canções voltaram, ou seja, a luta por uma revolução desarmada havia retornado. E a única celebração digna desse nome seria mostrar fidelidade a esse projeto, lembrar o caráter mais radical da via chilena, lutar pela autogestão da classe trabalhadora e pela derrocada do neoliberalismo como modo de gestão social, e se puder estatizar alguns bancos, a população agradeceria também. É claro que haverá os que dirão, mas veja o que aconteceu com o projeto constitucional progressista rejeitado. Sim, é verdade. Essa foi uma derrota dolorosa e brutal. Ela coloca questões reais a respeito dos nossos discursos, da falta de garantias quando conseguimos dar a respeito da efetividade do nosso igualitarismo, da falta de garantias àqueles que acreditam que a esquerda hoje está à procura apenas de gerir o fim da linha do capitalismo, propondo um pouco mais de diversidade para as grandes empresas. Vamos bater 100 likes, gente. Vamos lá, pinguem superchats, participem aí para todo mundo ficar muito bem informado, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. Mas isso tudo são momentos de um trajeto difícil e cheio de desafios. Muito diferente disso é a capitulação de quem fala abstratamente sobre direitos humanos, democracia, entre aspas, e esquece da necessidade de preservar horizontes de transformação estrutural e de força redentora de futuro. Esquece quem foram os primeiros 100 dias do governo Allende. Digo isso para explicar que entendi que a coisa mais coerente com o lugar de onde vim era recusar esse tipo de celebração. A melhor celebração é a fidelidade à radicalidade das lutas reais. A melhor coisa que o governo chileno poderia fazer para homenagear Salvador Allende era aproveitar esse dia e criar novamente os 60 cordões industriais, ao invés de ficar a gerir escombros. Texto corajoso do Safatli e muito bem escrito. Vladimir Safatli é professor titular de filosofia da USP. Eu tive 3 semestres com ele, muito bom. Autor, entre muitos livros, de Maneiras de Transformar Mundos, Lacan, Política e Emancipação, da editora Autêntica, meus queridos e minhas queridas. Muito bom ler um texto de um acadêmico muito classificado aqui sobre um país que passou aí pelos 50 anos de golpe chileno. Vão curtindo, vão compartilhando, meus queridos e minhas queridas. Vamos ficar por dentro de tudo aqui, para a gente poder ficar por dentro de tudo que tá rolando, meus queridos e minhas queridas.